Fala, Dani. E aí, Matheus, tudo bem? Como é que você tá? Como você tá? Tudo bem, e contigo? Tudo beleza. Valeu, Essa, obrigado pelo convite aí, hein? essa tossinha é Covid ou só um leve Nada, resfriado? me engasguei aqui, mas tô super bem, tô bem de saúde aqui. Tô só escondido aqui em casa como todo mundo, né? Com saudade da rua, já de saco cheio de ficar isolado, mas a gente entende, obviamente, a necessidade. Concordo plenamente. Hoje o bate-papo é sobre educação, gente. Daniel é uma das pessoas que eu conheço que tem mais o poder de síntese e a capacidade de explicar nossas dificuldades tão complexas de um jeito tão fácil para todo mundo e colocar a educação como tem que ser colocada na frente do debate, né? Daniel, antes de a gente entrar na série de assuntos que a gente vai abordar hoje à noite, fala um pouco da sua história, que ela é maravilhosa. Claro, obrigado. Bom, cara, eu sou jornalista, né, de formação. Eu trabalhei durante bastante tempo na grande imprensa, a maior parte do tempo na revista Exame. E lá eu cobria políticas públicas. Comecei a trabalhar com um pouco de educação, né? Fiz diversas reportagens sobre educação, ganhei um prêmio ESSO, inclusive na categoria de educação. E aí comecei a enveredar pelo mundo das políticas públicas, mudando um pouco de carreira e me tornei um gestor público, né? Eu fiz mestrado em administração pública na Universidade de Colômbia. Quando voltei, fui trabalhar como consultor, trabalhei na McKinsey como consultor durante um tempo. A McKinsey, que é uma consultoria muito respeitada na área de setor público, era onde eu estava. E aí depois passei brevemente pelo terceiro setor e tô hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu toco lá as nossas políticas de ensino profissionalizante com a secretária Patrícia Ellen, que está bastante em evidência agora por conta do Covid, né? Ela está bem envolvida aí com o governador na luta pelo Covid, mas eu toco lá nessa área de ensino técnico e profissionalizante. E eu publiquei um livro-reportagem aqui, que você conhece, você está com ele aí na sua mão. Vou fazer um jabá aqui, né? Um pouquinho, Matheus. Ver se vende, pessoal, compra lá agora. Pô, na Amazon, tá na promoção. Uma boa leitura para a pandemia, boa leitura para a quarentena. É um livro-reportagem chamado País Mal Educado, porque se aprende um pouco nas escolas brasileiras, que é fruto um pouco da pesquisa que eu fiz desde quando eu trabalhava na grande imprensa e que eu concluí aí no período que eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos. Foi publicado em 2018, mas infelizmente continua bastante atual, né? Talvez Alguns pequenos muito mais avanços, do que eu mas bem gostaria. atual. Temos alguns avanços, alguns poucos, alguns retrocessos também, uma pena, mas a gente está. Mas, infelizmente, acho que o cenário não mudou muito e a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso aqui, né, no nosso papo, Matheus. Como algumas coisas avançaram, outras não, e como a gente tem uns desafios gigantescos aí pela frente na área de educação e toda uma agenda desse momento, né, uma agenda circunstancial, mas que vai ter um impacto bem grande na educação relacionada à pandemia. Dani, todos que estão nos ouvindo agora, leiam O País Mal Educado. O livro é fantástico, ele faz uma verdadeira autópsia da educação brasileira de uma maneira profunda, e eu quero guiar um pouco as perguntas por base no livro, né? Você fala bem ali no início sobre como a educação acabou não sendo priorizada de uma maneira correta no debate. Isso vem desde o varguismo, quando você tinha uma tese do Anísio Teixeira de educar a base da sociedade, uma tese mais elitista vindo pelo Capanema, com aquelas motivações modernistas, que a gente tinha que ter uma educação mais voltada para setores da elite da sociedade. Como você poderia contar um pouco dessa história e dizer se você acredita se a gente tem uma disparidade ainda entre os investimentos no ensino superior e na educação básica? Essa história é bem interessante, que eu descobri durante as minhas pesquisas para o livro, né? O ministro mais longevo que a gente teve na educação foi o primeiro ministro da educação, que foi o Gustavo Capanema, ainda no governo Vargas, né? Ele foi ministro durante o final da parte democrática do governo Vargas e durante toda a ditadura da era Vargas, né? E o Gustavo Capanema, assim como o Getúlio Vargas, tinha uma visão de que você só precisava educar as elites, que você tinha que investir numa educação das elites,
econômicas, né? E que esse conhecimento das elites emanaria para o restante do povo. Então, enquanto ministro, não incomodava para ele, e isso está bem claro ali um pouco em textos de quem estudou a história do Gustavo Capanema, o fato de que a gente tinha um percentual altíssimo naquela época, de 50%, 60% de pessoas analfabetas, né? Então, a gestão do Gustavo Capanema, embora tenha muita gente que trate ele como uma figura ilustre da história brasileira, porque ele tinha no seu gabinete, por exemplo, o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, trabalharam no gabinete dele, ele era um cara versado em artes e em cultura, afinal ele era ministro da Educação e da Cultura, então ele fez, você deve conhecer, você que gosta de urbanismo, a sede do Ministério da Educação, lá no centro do Rio, que é um prédio icônico, que hoje tem o nome dele, prédio Gustavo Capanema, que é um prédio lindo, enfim, que foi feito, inclusive, pelo Oscar Niemeyer. Então ele fez um monte de coisa bonita, pomposa, mas que influenciou muito pouco na ampliação do acesso à educação no Brasil. E a visão oposta dele era a visão do movimento Escola Nova, que era liderada ali pelo Anísio Teixeira, como você falou, que defendia a massificação da educação pública, o investimento em educação pública para mais pessoas, investimento a educação pública de qualidade e tal. Cara, e eu acho que essa distinção, ela não mudou, ela mudou bastante do período para cá, né? Acho que todo mundo reconhece que é preciso ter educação pública de qualidade para todos os brasileiros, mas você ainda tem uma visão muito elitista sobre educação, né? Essa discussão do Enem, por exemplo, eu acho que é um fruto de uma visão elitista sobre educação, uma visão de que o Enem não é um instrumento de redução de desigualdade, talvez não seja mesmo, mas não é por isso que a gente vai exacerbar a desigualdade com política pública, né? Perfeito. Vamos entrar daqui a pouco no ponto do Enem, que eu acho que é um ponto nevrálgico do nosso bate-papo de hoje. E também abordar um pouco aí nessa reflexão histórica, um senso comum que você mostra que é burro, que na década de 60, 70 o pessoal fala, não, a educação era melhor. Como que você vê essa visão aí? A educação era para poucos, né? O Antônio Góes, que é o jornalista de educação mais respeitado do Brasil, que é a pessoa que escreve sobre educação há bastante tempo, talvez o primeiro grande jornalista focado em educação no Brasil, escreveu uma vez numa coluna dele, Matheus, que o Brasil sabe muito bem fazer educação de qualidade, educação pública de qualidade para poucos. Sabe fazer os institutos federais, por exemplo, né? Mas para todo mundo, mas para a totalidade, para o grupo grande de pessoas, de uma vez só, sem selecionar, sem fazer filtro antes de entrar, a gente tem dificuldade, a gente tem uma baita dificuldade de fazer. Essa história de que a educação era muito melhor nos anos 60, nos anos 70, esse saudosismo, né? Ele tem muito a ver com o fato de que havia pouca gente na escola pública naquela época, que a escola pública era muito seletiva. Você tinha um instrumento que era a prova de acesso ao ginásio. Ginásio é o ensino fundamental. Tinha um vestibulinho para fazer quinta série. Para fazer quinta série, sexto ano. Então é como se o aluno, saindo do quinto ano, ali com 11 anos, ele fosse fazer uma prova para poder acessar o ginásio, para poder acessar o ensino fundamental 2. E isso eliminava um monte de gente. É evidente que se afunilava, é evidente que você tinha ali gente com, capacidade intelectual maior, enfim, gente de famílias mais ricas. Então, essa visão de que a educação era melhor, ela era para poucos, né? Então, acho que a gente só pode começar a comparar quando a gente tem educação, e pelo menos ensino fundamental 2, ensino fundamental universalizado, que isso aconteceu em meados dos anos 90, 100 anos depois dos Estados Unidos. Olha que coisa, olha que atraso, né? Olha que falta de prioridade, como a gente estava falando antes. Como é que o país só universalizou o acesso ao ensino fundamental no final da década de 90? Super recente, né? E eu acho engraçado que quando a gente pega os estudos recentes de história econômica, que você consegue adquirir uns dados, você vê que a média educacional de um brasileiro
no século XIX no Brasil era menor que de um negro recém-liberto dos Estados Unidos. Então, mas entrando no ponto aí que a gente começou a entrar nos dias mais atuais, que você fala da questão da universalização do ensino, a gente conseguiu colocar muita gente na escola, sem dúvidas, mas a gente não conseguiu entregar uma aprendizagem adequada para a maioria das pessoas. Basta ver os dados que a gente tem do PISA ou até nas nossas avaliações nacionais. O que você acha? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas qual que você acha que hoje são os principais fatores que levam a isso? Bom, a gente tem, acho que, diversos fatores, mas uma coisa que, até para conectar um pouco com os dias atuais, né, que a gente precisa investir no Brasil e que eu acho que tem essa frase, esse chavão, né, não tem bala de prata em educação e tal. Bom, acho que, de fato, não tem uma única política que vai resolver todos os nossos problemas. Mas a bala de prata em educação é melhorar a qualidade dos professores. Se a gente elevasse o nível dos professores em toda a educação básica pública, eu tenho convicção de que a gente melhoraria a qualidade da educação rapidamente, né? Eu acho que os países que têm o melhor desempenho no PISA, eles têm muitas coisas diferentes, mas algumas das coisas em comum que eles têm eles são muito seletivos ao selecionar os alunos que entram nas carreiras que levam à docência, né, nas licenciaturas. É o que acontece, por exemplo, em Singapura, o que acontece na Finlândia, o que acontece na Coreia, o que acontece em diversos países. Eles têm, de modo geral, formação de professores muito prática, tanto a formação básica, quando o professor está ainda na faculdade, quanto a formação continuada, quando ele está exercendo a carreira dele de professor. Ele tem formações muito práticas, voltadas para os desafios da sala de aula, não teóricas, descoladas da realidade do dia a dia desses professores. E vários desses países, não todos, mas vários desses países também têm formas de remuneração e de avanço na carreira que são por mérito, né? Os professores que têm o melhor desempenho, professores que garantem maior aprendizado dos seus alunos, professores que se mostram mais aptos, inclusive reconhecidos pelos seus pares, eles vão avançando de nível nas carreiras e portanto, acabam recebendo uma remuneração maior. Não estou falando de bônus no final do ano, não, porque isso é uma política controversa, a gente pode discutir isso aqui. Mas eu estou falando de avançar etapas na carreira, sair do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, do nível 3 para o nível 4, conforme você tem um desempenho adequado. Isso é, por exemplo, o que a Austrália tem. Isso é, por exemplo, o que o Chile fez, inclusive recentemente, na gestão da ex-presidente Michelle Bachelet. É o que o Estado de São Paulo está tentando fazer aqui, o secretário Roscielli, com a reforma de carreira docente que ele vai enviar para a Assembleia Legislativa e que ele já anunciou. Perfeito. Vamos focar bastante nessa questão de formação de professores, que eu acho totalmente essencial. Você pode discorrer um pouco mais de como a gente forma professor no Brasil, né? Que a gente acaba tendo um ensino demasiadamente teórico e pouco prático. Você vê se isso é um problema. E também nessa questão de quais incentivos são corretos. Você falou que o bônus pode não ser, e talvez uma progressão de carreira. Quais são os exemplos no mundo que brilham seus olhos? Sim. Bom, por esse primeiro ponto, acho que cabe muito, cada vez mais é importante a gente valorizar o conhecimento dos especialistas, né, Matheus? Tem muita gente que estuda profundamente carreira docente e que conhece nos detalhes o funcionamento de formação de professores e que pode falar com muita propriedade sobre isso. Do que eu estudei para o meu livro, tem vários pesquisadores que eu respeito muito, por exemplo, a professora Bernadette Gatti, que foi professora da USP durante muitos anos, se aposentou como professora da USP e que está vinculada à Fundação Carlos Chagas, que estuda a carreira docente no Brasil e compara com outros lugares e tal. Bernadette Gatti mostra nas pesquisas dela que eu cito, inclusive conta um bocado da história fantástica da Bernadette no livro, que a gente tem uma parcela muito pequena da formação do professor voltado, por exemplo, para didáticas específicas. Como é que vocês ensinam o professor de matemática, licenciatura em matemática, o percentual do curso de licenciatura em matemática que é dedicado ao ensino de matemática, a ensinar a professora a ensinar matemática é muito pequeno.
e a mesma coisa nas outras licenciaturas. Peguei matemática aqui só para dar um exemplo. Inclusive, a gente tem pouca pesquisa no Brasil, na academia, sobre didática, porque há uma percepção generalizada na academia, na área de educação, de que didática é uma coisa prática, uma coisa instrumental, uma coisa que não é um saber elevado, como é a discussão das teorias, por exemplo, sobre como se aprende, né, que são muito discutidas, ou de filosofia da educação, sociologia da educação, que são todas relevantes, claro, mas que são uma parte somente da formação do professor. Uma parte importante, que deveria, na minha visão, ser a maior parte, é a parte da didática. Então, por exemplo, uma coisa que o Ministério da Educação deveria fazer nesse momento, deveria estimular, é pesquisa específica sobre didática. Você deveria ter um incentivo gigantesco para que os pesquisadores da área de educação, e cada vez mais tem gente muito boa vindo para a área de educação, para estudar, gente que vem inclusive da iniciativa privada e tal, para trabalhar com educação nas ONGs e tal, deveria ter um incentivo maior para que se tivesse pesquisa na área de didática do que a gente tem hoje, porque é isso que vai transformar a academia na área de educação no Brasil e, por via de consequência, também melhorar a formação dos professores. Pegando um gancho aí no que você falou, você acha que nesse ponto a gente regrediu ao longo das décadas do que a gente tinha um ensino prático no magistério, o famoso magistério? Você acha que piorou? Então, eu não sei se eu diria que a gente regrediu, mas a questão era a seguinte: no passado, a gente tinha a formação de professores do ensino fundamental, que era via curso normal. Era o curso normal, ele era um curso profissionalizante, dá para dizer, oferecido no nível médio ali para jovens, geralmente mulheres, quase sempre mulheres, né? O curso normal era muito mais feito por mulheres do que por homens, que depois se tornavam professoras. Esse curso era muito prático. Todo mundo que faz esse curso, conhece os currículos desses cursos, dizia que esse curso era muito prático, que ele ensinava o professor a ensinar o seu aluno a ler e escrever, ensinava ele como que ele ensina operações básicas de matemática. Ele era muito voltado para resolver o problema prático. Como o ensino profissionalizante, de modo geral, né? O ensino profissionalizante forma o cara para ele entrar na empresa e já conseguir se virar. O que aconteceu ao longo do tempo foi que surgiu o pleito natural de que os professores começassem a ser uma formação de ensino superior. E é absolutamente legítimo esse pleito. E ao longo dos anos, o que aconteceu foi que a ditadura militar, ainda nos anos 70, se eu não me engano, disse que o curso de ensino superior que correspondia à formação de professor é o curso de pedagogia. O curso de pedagogia, no entanto, é um curso que forma um pedagogo, não forma um professor, forma um profissional que estuda como se aprende, que estuda teorias pedagógicas, que estuda teorias de como funciona o aprendizado, uma série de aspectos que são muito técnicos, muito teóricos de como se aprende. O professor, ele tem um papel um pouco diferente. Ele precisa entender como se aprende, mas ele precisa ter prática de como ensinar, ele precisa ter prática de sala de aula, como controla os alunos, como, faz uma boa avaliação, que é uma coisa que tem pouco também. Ele precisa de coisas um ferramental muito mais prático do que a pedagogia tradicionalmente dá. O curso de pedagogia não evoluiu muito nisso ao longo do tempo, mas a formação de professores passou do normal para o curso de pedagogia. Na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que foi relatada pelo Darcy Ribeiro no fim da sua vida, logo depois ele morre, ele institui um instrumento que chamava o curso normal superior, Matheus, que isso seria, na minha visão, o ideal, porque ele é um curso de ensino superior, mas que ele tem as premissas do curso normal, que era de formação de um profissional prático, para sair dali e ensinar uma criança a ler e escrever, para sair dali e entrar numa sala de aula para poder dar aula, porque ele pressupõe isso, né? Ele pressupõe formar um profissional mais prático. Então, acho que esse é a diferença, né? No passado você tinha isso, era nível médio, o ideal seria que a gente tivesse o curso normal superior. Tá lá, até hoje, né, LDB, se você olhar lá, tá lá. Mas isso não se tornou algo prático, né? Não
não aconteceu de fato. É uma lei que não pegou. Pelo menos essa parte da Tipicamente lei. brasileiro, você vai falando as coisas, cada coisa que você vai falando vai já me engatando uma pergunta, já tô com umas 3 prontas aqui, mas Boa, uma que eu acho que encaixaria bem agora é em relação a o que a gente tem que ensinar, né? O mundo está mudando, as habilidades daqui 10 anos podem não ser as de hoje, né? Como que você vê esse negócio? Vou misturar dois assuntos um pouco diferentes, mas que fazem sentido nessa pergunta, numa questão relacionada a currículo, o que é importante a gente ter no currículo, porque a gente tem que ter um currículo, e também o que a gente tem de boas experiências para ensinar habilidades socioemocionais, né? Uma formação que permitiria não ser um conteúdo específico, mas que permita a pessoa aprender ao longo da vida. Cara, deixa eu trazer aqui então nessa tua pergunta dupla as coisas que eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo a pensar nos últimos 2 anos, desde que a secretária Patrícia Ellen me convidou para assumir esse cargo que eu estou agora. Eu acho que o ensino no Brasil, tanto o ensino médio quanto acho que o final do ensino fundamental, ele não faz ele não conecta o conteúdo que o aluno aprende na sala de aula com o mundo lá fora. Os aprendizados não são práticos. O estudante, de modo geral, não vê conexão naquilo que ele estuda, na maneira como ele estuda na escola, com o mundo lá fora, com o que ele precisa para poder, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho, para poder gerar renda, para poder ser feliz, para poder ter uma vida adulta produtiva, para poder romper o ciclo de pobreza que foi iniciado muito antes dele tá ali para ele e para a família dele. Então, na minha visão, um conteúdo que a gente precisa ter cada vez mais no ensino médio, principalmente, mas acho que mesmo antes, são habilidades práticas. É o ensino por meio de habilidades práticas. A gente tem feito isso, por exemplo, com os cursos que a gente tem oferecido para alunos da rede estadual, por exemplo, Excel aplicado à área administrativa, que é um curso em que o aluno tem vários conceitos da área de matemática, que ele estuda vários conceitos da área de matemática, porque ele aplica esses conceitos lá numa planilha, e ele consegue entender isso muito melhor porque está sendo feito de uma forma prática, né? Então, acho que se tem uma coisa, tem uma discussão, óbvio, muito técnica e detalhada sobre currículo, mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que estimular mais a acontecer na hora de definir os currículos, na hora de definir os conteúdos das escolas, uma discussão sobre o que vai ser útil para o futuro profissional desses estudantes, para inseri-los na vida profissional. E aí tem várias coisas, inclusive, que são socioemocionais, então, para conectar com o que você está dizendo aqui. Como, por exemplo, a habilidade de se comunicar de forma clara, que é uma habilidade fundamental, que é estudada muito nos Estados Unidos, inclusive os clubes de debate e tal, uma característica das escolas americanas, e que no Brasil a gente tem muito pouco. Né? Autocontrole e disciplina, que é uma coisa... Disciplina aqui eu não estou falando das escolas militares, uma disciplina como a que o Bolsonaro prega, mas eu estou falando de disciplina de você se organizar para fazer as coisas de uma forma disciplinada. Resiliência, autocontrole, autogestão, que acho que um tema que está muito em voga nesse momento. Eu sinto que essas aulas faltaram para mim na minha formação, Daniel. Faltaram, e a questão, olha, eu vou te falar, é que você não tem aula de resiliência, né? Você não tem, atenção, alunos, hoje vamos aprender sobre resiliência. Acho que não é isso. Mas só que, puxa, resiliência é uma coisa que está tão conectada com matemática, por exemplo, né? Para você poder aprender matemática de verdade, às vezes você vai ter que fazer aquele exercício diversas vezes, você vai precisar tentar, e aí você já vai se frustrar, e aí você volta depois e tenta de novo, e aí tenta por um lado, não consegue, aí você, em vez de desistir, você vai e tenta por outro, e aí você consegue, usando uma outra fórmula e tal. Então, nos conteúdos curriculares tradicionais, dá muito bem para você aprender desenvolver características socioemocionais, e há várias dessas características que vão ser úteis no mercado de trabalho depois.
Então, acho que essa conexão melhor do que se aprende na escola com o que se demanda lá fora, com o que se demanda quando a gente vai, quando a gente sai dos muros da escola, para mim é muito, muito, muito importante. Eu tenho lido cada vez mais sobre isso. Tem uma série de organizações pelo mundo que se dedicam a estudar e estimular esse tipo de debate. Acho que aqui no Brasil a gente não tem, porque tem um tabu quando se fala em mercado de trabalho para o ensino, para alunos da educação básica, que parece que se você leva as demandas do mercado de trabalho para dentro da educação básica, você está transformando aquilo ali num ambiente que não forma um cidadão crítico. Como pode, né? Essa percepção, né? São duas coisas completamente conectadas, né? Essa ideia de formar um cidadão crítico e desenvolver habilidades que serão úteis no mercado de trabalho. Habilidades técnicas e habilidades socioemocionais. Para citar aqui um estudo, eu sei que você gosta de estudos, deixa eu citar um que você vai gostar. Eu sou economista. Então, você gosta muito, você vai gostar desse. Você já ouviu falar de um estudo, eu até abri aqui ele antes da nossa conversa, chamado The Economic Value of Breaking Bad. Não. O título é ótimo, né? Ele é o valor econômico de se comportar mal, talvez. E ele é um estudo de um cara de Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos e de outros lugares, que com um cohorte de alunos do Reino Unido, que eles fizeram um estudo longitudinal, acompanharam esses caras durante vários anos das vidas deles, que mostra que os alunos que eles eram considerados alunos rebeldes pelos seus professores na escola, porque eles eram alunos muito críticos, muito questionadores, que não insistentes nas perguntas, que não se satisfaziam facilmente com uma explicação e etc. Esses alunos, eles, de modo geral, eram punidos na escola, inclusive tinham notas mais baixas, tinham um desempenho mais baixo do que outros alunos que não eram considerados tão rebeldes, mas anos depois eles tinham uma renda mais alta do que a média dos alunos das turmas dele. Mostrando que o mercado de trabalho a vida, valoriza esses alunos, essas características socioemocionais mesmo, de ser questionador, de insistir na pergunta, enfim, de ser curioso, de perguntar bastante, de não se satisfazer com uma resposta que não parece que está correta e etc. Esse estudo é muito interessante, você vai gostar. Depois eu te mando. Daniel, esse estudo me deixa muito feliz, porque apesar de ter sido sempre bom aluno ao longo da minha vida, eu sempre fui um capeta. Então, se tudo na média, a tendência é que eu ganhe mais a longo prazo. Fiquei animado. Mas eu estou gostando desse papo de currículo, e uma coisa que avançou desde a publicação do livro e que você se debruçou fortemente ao tema é a Base Nacional Curricular Comum, que é uma coisa que, assim, ela é meio óbvia, mas as pessoas acabam não entendendo a importância. Por que é tão importante ter um currículo nacional, né? E também, por que é tão difícil fazê-lo? Bom, isso foi um baita avanço mesmo que a gente fez. No livro eu conto como é que foi construída a Base Nacional Comum Curricular, uma construção que passou por governos de partidos diferentes. Essa construção começou no governo Dilma, quando ainda uma discussão começou lá atrás, o ministro era o Haddad ainda, né? E ela foi avançando ao longo do tempo, avançou mais rapidamente nos últimos anos do governo Dilma, mas ela foi, de fato, acontecer já no governo Temer, com uma equipe da área da educação que era completamente diferente, com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que era a secretária executiva na gestão do ministro Mendonça Filho, e com o secretário de Educação Básica, Rocieli Soares, que depois virou ministro e hoje é o secretário do Estado de São Paulo. E eu acho que isso já de largada é muito legal. Uma política pública da área de educação que começou num governo, terminou num outro, governos com visões de mundo completamente diferentes, embora, curiosamente, fosse a mesma chapa, né, eleitoral. E aí, essa política, ela é estruturante porque ela dá um norte para onde os professores e as redes públicas e privadas devem ensinar os alunos. Ela diz qual é o tipo de habilidade que as escolas devem focar em desenvolver nos alunos e quando. Porque isso faz toda a diferença. No livro eu cito alguns casos interessantes de como antes
você poderia ter uma escola que ensina fração para os alunos do primeiro ano, uma que ensina no segundo ano do ensino fundamental e outra que ensina no terceiro ano do ensino fundamental. Fração é um conteúdo elementar da área de matemática. Como é que pode você ter escolas que ensinam isso em momentos diferentes do ensino fundamental? E se um aluno saiu de uma escola e foi para outra, ele pode deixar de aprender fração, ou, enfim, sabe, você tem uma série de problemas aí, né? Como é que você faz o controle do teu sistema educacional se você tem escolas ensinando em momentos diferentes, de acordo, por exemplo, com os livros didáticos, com livros didáticos diferentes que eles tenham? Então, isso era um baita problema de você não ter um currículo. E também dificultava na formação dos professores, porque a formação, como eu te disse, precisa ser prática. Então, eu tenho que ensinar para o professor, lá na minha rede pública, como é que eu ensino número negativo? Professor, então aqui, tem 2, 3 caminhos para ensinar números negativos para o seu estudante. E se um professor ensina números negativos no primeiro ano, outro ensina no segundo, outro ensina no terceiro, como é que você organiza os teus alunos, os teus professores para poder formá-los? Então, é uma coisa técnica que a maior parte das pessoas não conhece, não discutiu tão a fundo, que é a Base Nacional Comum, mas é super importante para organizar o sistema educacional. E uma etapa em específico que eu acho que é fantástico que a Base Nacional Comum fez é o ensino médio, porque a Base Nacional Comum e a reforma do ensino médio juntas revolucionaram o ensino médio. A partir do ano que vem, várias redes estaduais vão começar a implementar o novo ensino médio, que é a Base Nacional Comum do Ensino Médio. E o ensino médio, ele vai ter 60% mais ou menos da sua carga horária para conteúdos básicos, conteúdos comuns da Base Nacional Comum, que todos os alunos devem aprender, e 40% para itinerários formativos, Matheus. Imagina, você que é um cara que gosta de história, que é um cara que gosta que fez economia, que eu imagino portanto gostava um pouco de matemática e tal, se você no seu ensino médio pudesse ter escolhido um itinerário formativo que tem mais a ver com o que você gosta e pudesse estudar Daniel, menos. eu sempre odiei biologia e química, eu tinha que ir naquelas aulas, eu sabia que eu nunca mais ia ver aquele negócio na minha vida. Não faz nenhuma diferença. Quanto que eu vou precisar da reprodução das pteridófitas? Eu queria estar fazendo conta e estudando história, exatamente isso. Exato, mas o novo ensino médio ele permite que você estude os conteúdos elementares de biologia, para que você saiba onde o teu coração está e tal, pelo menos, para que você tenha aqui o conhecimento elementar de biologia, mas permite que você se aprofunde nessa etapa do ensino nos temas que são mais úteis para você, que você tem mais interesse, que você vai gostar mais. Isso, obviamente, cria uma certa complexidade para os sistemas educacionais, que não é trivial, mas se aproxima o ensino médio brasileiro do ensino médio de outros países. Porque na maioria dos outros países, os sistemas educacionais que a gente respeita, você não tem um ensino médio enciclopédico em que todo mundo, eu e o cara que vai virar físico nuclear, estudam no ensino médio. Né? Perfeito, Daniel. Antes de a gente entrar na questão de tempo de aprendizagem e gestão, a gente recebeu uma pergunta aqui da Carol Dourado, que ela fala de uma criação do sistema de governança para replicar boas práticas, que é uma coisa muito que o PB fala constantemente. Você tem o que o pessoal de Brejo Santo, que é uma cidade pobre no interior do Nordeste, está fazendo para ter índices educacionais fantásticos. Sobral, acho que já virou um exemplo assim muito óbvio a todo mundo, mas você tem um monte dessas cidades pequenas, pobres, perdidas, fazendo um bom trabalho. Como que a gente compartilha as melhores práticas? O MEC poderia ser esse grande articulador nacional das boas práticas? Esse deveria ser o grande papel do MEC. E a verdade é que a gente pode ter um monte de críticas a essa gestão agora do MEC, e a gente pode falar aqui sobre o momento atual, e eu vou fazer diversas críticas, mas historicamente o MEC não fez bem esse papel de ser esse sistema de governança nacional. Esse sistema que reproduz para os outros estados e municípios, que ajuda a reproduzir em outros estados e municípios experiências que dão certo em alguns lugares do país. Quando a gente tentou fazer isso, foi uma coisa completamente diferente. Um exemplo, no Ceará, eles fizeram o PAIC, que é o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Um trabalho espetacular que eles fizeram de melhorar a alfabetização, inspirado em Sobral. Quando o pessoal de Sobral foi para o governo estadual
do Ceará, né, a Isolda Sela, que era secretária de Educação lá em Sobral, virou secretária de Educação do Ceará. Ela levou muito do que eles fizeram lá, hoje vice-governadora, ela levou muito do que eles fizeram lá em Sobral para o estado inteiro, num modelo de regime de colaboração incrível e tal. Aí, no governo Dilma ainda, lá, eu acho que o ministro era Mercadante, na época, eles resolveram fazer o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que era o PNAE, para poder usar mais ou menos a mesma lógica do que eles fizeram no estado do Ceará, de distribuição de apoio técnico e uma série de coisas para os municípios numa escala nacional. Mas que eles fizeram um programa completamente diferente. Eles usaram uma lógica completamente diferente da lógica que foi utilizada pelo Ceará. Ou seja, copiou uma coisa que... Eu vou pegar uma coisa e vou espalhar para o Brasil, mas uma coisa completamente diferente. O PNAE era completamente diferente. Tanto que os responsáveis pela formação dos professores no PNAE eram os universitários, eram as universidades públicas, que têm uma visão de formação muito teórica, descolada da realidade, completamente diferente da que vigora, por exemplo, nessa formação que a gente vê lá no Ceará, que tem um histórico de excelência em formação para alfabetização, para o ensino fundamental. Ou seja, nem quando a gente se propõe a fazer isso, que é criar esse sistema de governança que compartilha boas práticas, a gente faz direito. Você vê. Mas seria o grande papel do MEC. O grande papel do MEC seria avaliar as políticas, criar um escritório de avaliação, um escritório de evidências em políticas públicas para a educação, que após a avaliação dissemina, difunde com recurso, com apoio financeiro as políticas que dão mais certo, independentemente, vale lembrar, de visão ideológica. Porque não tem essa coisa de educação partido. Né? Você tem bons exemplos em educação em lugares que tem partidos de direita, de esquerda, do centro, de seja lá onde for. Perfeito. Nossa, a gente tem tanta pergunta aqui e a cada pergunta mais que eu faço, tenho vontade de fazer mais 2, 3. Então eu vou juntar de novo, meu péssimo hábito de ficar juntando 2 perguntas. Uma relacionada a tempo de aprendizagem, né? O tempo que o aluno precisa ficar na escola para aprender e horas aulas efetivas, para a gente falar um pouco de como o ensino integral está avançando no Brasil, por que é difícil, quais são as dificuldades para massificar uma coisa que é uma certa obviedade já na academia, e também uma coisa relacionada à gestão. Falta muita gestão? Como que a gente faz para tirar essas dificuldades da secretaria de ficar correndo atrás do próprio rabo, as dificuldades das grandes licitações, a dificuldade de fazer a máquina rodar? Uhum. Cara, sobre escolas em tempo integral, acho que essa pauta avançou muito no Brasil nos últimos anos e eu conto um pouco de onde veio, na minha visão, esse avanço na discussão de educação em tempo integral. Vem de Pernambuco. Pernambuco começou um modelo de escolas em tempo integral, ainda no começo dos anos 2000, que é um modelo muito bem sucedido, uma história de sucesso na educação de Pernambuco, que muita gente conhece, já acho que ganhou o debate público de educação, e acho que as pessoas, até para além da educação, já conhecem o modelo de Pernambuco e as escolas de tempo integral de lá, e essas escolas estão em praticamente todos os estados hoje do Brasil, adotaram um modelo de escola tempo integral parecido com o de Pernambuco, e tem algumas escolas com esse modelo. O Espírito Santo fez na gestão do Paulo Artung e do Haroldo, quando ele era secretário de Educação lá. O próprio Ceará fez e colocou, inclusive, algumas dessas escolas como profissionalizantes. O Estado de São Paulo fez também, tem um número grande agora nessa gestão, está ampliando, fazendo a maior ampliação da história de escolas de tempo integral. Então, enfim, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, quando a Cláudia Costin era secretária, fez um modelo de escola em tempo integral inspirado no de Pernambuco. Então, isso ganhou o Brasil. Tá espalhado por aí. A história é maravilhosa, eu acho a história que eu mais gosto do livro, uma das que eu mais gosto do livro, que é a história de como surgiu isso com um camarada chamado Marcos Magalhães, que era presidente da Philips. E a gente está avançando nessa agenda. Eu tenho uma boa impressão. Acho que com a queda, questão demográfica, queda no número de jovens e crianças, a gente tem uma oportunidade de
de avançar na ampliação da carga horária, né? Porque você tem menos alunos em idade escolar, a tua infraestrutura escolar continua a mesma, você pode, em vez de ter turma de manhã e de tarde, passar a ter turma por um período só. Então, acho que isso está avançando. Nos lugares em que houver a prioridade, como acontece aqui em São Paulo com o Rocieli, isso vai avançar. Mas uma coisa que eu aprendi desde que eu publiquei o meu livro, que eu queria dizer, era que eu acho que escola de tempo integral não é para todo mundo. Eu acho que tem escola de tempo integral. Escola de tempo integral para uma boa parcela dos alunos, deveria ser para 70%, 80% dos alunos, mas eu acho que você precisa ter, por exemplo, escola profissionalizante, ensino profissionalizante, opções de ensino profissionalizante que não são em tempo integral e que permitem, portanto, que o estudante estude, por exemplo, de manhã e faça um estágio ou aprendizagem à tarde, ou o contrário. Porque eu, visitando muitos lugares, eu vejo que tem em algumas regiões, sobretudo regiões mais pobres, resistência de vários alunos a fazer, a ficar na escola o dia inteiro. E esses alunos, às vezes, fogem para o ensino noturno ou saem da educação básica porque eles simplesmente não querem ficar na escola o dia inteiro. E eles não querem ficar na escola o dia inteiro porque eles querem ou trabalhar à tarde, à noite, ou eles têm outras responsabilidades, como cuidar da sua família e tal. Para esses alunos, eu acho que o caminho é fazer ensino profissionalizante em meio período, em um turno, que é possível hoje pela Base Nacional Comum, e fazer um estágio, aprendizagem no outro período, no modelo de aprendizagem, como, por exemplo, você tem no Reino Unido, que eu acho que é um modelo de aprendizagem de ensino profissionalizante que eu mais gosto. Eu gosto muito mais desse do que do alemão. Então, acho que esse arranjo é um arranjo que a gente deveria estimular no futuro. Alunos que fazem ensino profissionalizante em meio período, que estagiam ou fazem aprendizagem no outro turno. Na parte aí que você citou o exemplo de Pernambuco, a gente viu que as escolas em tempo integral vieram da sociedade muito de baixo para cima. E uma das perguntas que eu recebi antes da nossa entrevista para te fazer é o que você acha de modelos híbridos que tragam uma instituição de terceiro setor, como uma charter school, e consiga fazer esse mix, tirando as amarras do setor público, necessidade de licitação, facilidade de contratação. Como você enxerga o modelo? Cara, eu acho isso uma discussão legal. Eu acho que a solução para a educação pública não é essa. Acho que a solução para melhorar a qualidade da educação pública de ponta a ponta não são charter schools, não são voucher ou coisas desse tipo. Mas eu não sou radicalmente contra. Eu não acho que a gente não deveria testar esse modelo. Acho que a gente deveria testar em alguns casos. Eu acho interessante a discussão de você ter OS cuidando da parte administrativa das escolas, por exemplo, que é uma coisa que se tentou lá em Goiás e que não deu muito certo, porque você não tinha OS habilitadas tecnicamente para fazer o trabalho. Eles tentaram 2, 3 vezes e não conseguiram viabilizar, eu conto isso inclusive no livro, mas eu acho que poderia ser tentado de novo. Tentaria essa inovação, acho que pode ser um caminho interessante. Mas eu não acho que isso vai resolver o problema, né? Eu acho que você tem a questão dos vouchers, se mal desenhados, criarem desigualdade educacional, como aconteceu no Chile. A literatura é bem clara sobre isso, que lá você, de fato, as escolas privadas que recebiam os alunos com vouchers escolhiam os melhores alunos e deixavam os outros para fora. Esses alunos acabavam indo para a rede pública tradicional e você tinha uma rede pública tradicional com um monte de alunos que eram meio que excluídos desse sistema privado e, portanto, esses alunos têm uma coisa de peer effect, né, que é o efeito dos pares, que você deixava o pobre, o cara que era ruim, que tinha dificuldade, né? Que era ruim não, mas que tinha dificuldade de aprendizado pior, e o cara que estava ali um pouquinho melhor, você puxava ele para cima, ele melhorava. Então, acho que precisa ser bem desenhado o modelo de voucher.
precisa ser feito em escala pequena, poucas escolas, começar testando, Grupo de avaliar controle, pesadamente, tratamento. grupo de controle e tratamento. Acho que é uma. Eu faria, eu acho que se fosse secretário, tivesse uma rede, cuidando de uma rede, eu faria esse experimento, mas nunca diria que isso ia resolver o problema da educação pública no Brasil. Perfeito. Indo agora para questões mais conjunturais, né? A gente viu uma discussão muito forte sobre o adiamento do Enem, né? Agora, a gente tem uma sinalização que isso vai ocorrer, não sabe se vai ser 30, 60 dias, se vai ser ano que vem. Então, uma certa confusão nisso. Primeiro, eu gostaria de saber sua opinião sobre essa questão conjuntural, mas também do Enem como instrumento de avaliação. Como que o Enem deveria ser mais assertivo na forma de avaliar os alunos? Esse é um ótimo tema, eu acho super interessante. Primeiro, a questão conjuntural é o seguinte: alguns secretários de educação têm salientado uma questão que é muito importante e está passando batido no debate público. As inscrições para o Enem acabam amanhã. Elas vão até o dia 22 de maio. Começaram no dia 7, se não me engano, de maio, e vão até o dia 22 de maio. Esse período é o período em que as escolas estão fechadas no Brasil inteiro. As escolas de ensino médio, escolas públicas estão fechadas. E esses alunos da rede pública, eles não vão conseguir se inscrever no Enem, porque muitos deles se inscrevem com a ajuda do professor na escola, com a ajuda do computador da escola. Os professores pressionam os alunos para se inscreverem no Enem, motivam eles para se inscreverem no Enem. Sem os professores estarem lá, sem os alunos estarem na escola, você vai ter uma taxa de inscrições muito baixa, provavelmente, de alunos da rede pública no terceiro ano no Enem. Então, acho que isso é uma questão grave, que as pessoas têm falado muito sobre adiar o Enem e tal, adiar o Enem. É importante a discussão do adiar o Enem, mas a discussão de adiar também o período de inscrições é super importante. Esse período de inscrições deveria ir até julho, agosto, que é o momento em que talvez você tenha algumas escolas começando a reabrir, julho, agosto, não sei, vamos torcer para que sim. Então, isso é uma discussão muito importante que precisa ser feita e tem muito pouca gente falando sobre isso, exceto alguns secretários de educação, como aqui em São Paulo, Rocieli. Agora, a mudança da data, eu tô de acordo com a maioria das pessoas que têm discutido isso no campo da educação, que você precisa jogar isso para o começo do ano que vem. Não sei se tem gente que fala que tem que ser em janeiro ou até o final de janeiro, para essas pessoas poderem entrar ainda no primeiro semestre. Hoje, por exemplo, tem um artigo do Alexandre Schneider na Folha em que ele defende que isso seja no meio do semestre, do primeiro semestre, março, abril, e aí, portanto, os alunos não entrariam ainda no primeiro semestre, só entrariam no segundo. Eu não sei se eu concordo 100% com essa ideia, eu acho que ele deveria ser no primeiro semestre do ano que vem, mas os alunos ainda deveriam poder entrar no primeiro semestre do ano que vem nas universidades, porque senão você desorganiza o sistema do ensino superior e cria impacto disso em 2021, 2022, enfim, para bastante tempo. Então, minha visão é que deveria ser no começo do ano que vem, deveria adiar o máximo possível, e as redes públicas precisam, no retorno dos seus alunos para as escolas, como Ceará já anunciou que vai fazer, como São Paulo já anunciou que vai fazer uma grande avaliação diagnóstica dos alunos para saber o que eles conseguiram aprender nesse período em que estiveram fora. Eu acho que eles aprenderam muito pouco, se aprenderam algo, vão ter aprendido muito pouco, se aprenderam algo, sou um pouco pessimista aqui, mas eles, e aí fazer um trabalho forte de revisão, de reforço, com aulas indo até dezembro, janeiro, que vem, os alunos ficando mais tempo nas escolas e tal, para poder recuperar o conteúdo perdido para o Enem. Agora, o Enem como instrumento de avaliação, Matheus, acho que, apesar de todas as críticas que a gente pode ter ao MEC nesse momento, da forma como eles tocaram essa parte do adiamento e tal, o ministro Weintraub, a barbaridade que ele tem dito, o INEP, com o seu corpo técnico que é excelente, um corpo técnico super preparado, o seu presidente Alexandre, que também é um indivíduo respeitável, que tem uma trajetória no setor público, eles fizeram o Enem digital. O Enem, estão preparando o Enem digital para esse ano e nos próximos anos vão aumentar o número de vezes que o Enem é feito nesse formato. Isso é um ganho e leva o Brasil para o patamar de outros países na avaliação para a entrada na universidade. Por quê?
é uma coisa louca a gente fazer uma prova, um Enem por ano. Se o cara tem dor de barriga no dia da prova, ele perde o ano inteiro. Se você faz aquela prova e você não tem oportunidade, você não vai bem, você não tem oportunidade de fazer a prova de novo naquele ano, você tem que esperar um ano inteiro para poder fazer uma nova prova. A prova é feita, essa logística louca que vai sempre dar problema, pode ser o ministro que for, o INEP que for, você sempre vai ter problema de vazamento do Enem, com essa logística maluca de ter prova fixa, prova física rodando o país inteiro e tal. Então, o Enem Digital é um baita avanço. Vai ser uma coisa incrível. Eu acho que a gente tem que estimular isso e palmas para o INEP tocar essa agenda. Agora, outra coisa que me preocupa muito é como vai ser a avaliação dos itinerários formativos do ensino médio depois que a gente implementar um novo ensino médio. Pensa, cada aluno do ensino médio vai ter a opção de fazer um itinerário. Como é que você vai avaliar essa prova? Porque você não tem itinerários fixos, você pode ter vários itinerários, você pode ter combinações. Não é o itinerário de matemática, você pode ter combinações de vários conteúdos nessa parte dos itinerários. Minha defesa é eu defendo a visão do Simon Schwartzman, que estuda muito ensino médio. O Simon acha que você deveria ter 5 grupos, eu acho que são 6 grupos, áreas profissionais / acadêmicas para serem avaliadas no ensino médio, no Enem, no que seria o segundo dia, o dia dos itinerários, que seria uma área de humanidades, uma área de linguagens e arte, uma área de ciências exatas e tecnologia, os caras que vão para a área de engenharia, os caras que vão para a TI e tal, uma área específica de biológicas, de ciências biológicas, e uma área também de ciências da Terra, né? Eu diria que eu acho que é o que não está lá na proposta do Simon, que é uma coisa que dá para o setor agrário, tem geologia, que tem várias dessas coisas. Desculpe, uma área de ciências econômicas e de negócios, que também seriam 6 grandes áreas, e você teria provas para essas áreas. Eu acho que isso seria uma revolução no Enem. A gente poderia ficar aqui horas discutindo como é que eu acho que isso poderia acontecer. É uma coisa que eu defendo muito, vou continuar defendendo, vou defender cada vez mais. Eu acho que esse seria o caminho para a gente, inclusive, melhorar a qualidade do ensino médio, porque o Enem, Matheus, ele não tem jeito, ele influencia demais o ensino médio. Na rede privada, ele influencia 100%. O que tiver no Enem é o que a rede privada vai fazer. Então, se você cobrar qualquer conteúdo no Enem, é isso que a rede privada vai ensinar. Então, a rede privada, sinceramente, vai olhar a base nacional comum, mas vai se guiar principalmente pelo Enem. A rede pública tem uma série de outras questões, mas o Enem também influencia, porque os professores, em tese, ou deveriam, pelo menos, tá pensando em preparar os seus alunos para fazer aquela prova. Então, a prova vai condicionar como é que vai ser o ensino médio no Brasil. A gente vai ter que entrar nessa discussão em algum momento. É uma discussão que eu acho que é para ser feita na sociedade como um todo. Ela não deve ficar restrita só aos grupos de especialistas em educação, especialistas em avaliação e tal. Ela tem que ter artigo na Folha, tem que ter artigo no Valor, tem que ter artigo no Estado, tem que ter gente discutindo isso na televisão, tem que ter debate na CNN, debate na Globo News sobre como é que vai ser o Enem para avaliar o novo ensino médio, porque isso é uma definição fundamental para como é que a gente vai formar os nossos jovens nos próximos 10, 20 anos. Essa discussão ainda não começou, mas já ela deveria começar. Perfeito. Agora o nosso tempo está acabando aqui. Fazer uma última pergunta aqui, um pouquinho mais polêmica. Qual que é o seu balanço? Aí estamos falando de 17 meses de governo Bolsonaro. Uma gestão que pro público, que não é da área de educação, muito conturbada. Como que você vê esse balanço das gestões Vélez ou Weintraub? Cara, eu não tenho preferência partidária, não tenho filiação partidária, enfim, estou trabalhando no governo hoje, mas poderia ser um outro governo, mas é difícil definir de uma outra forma que não seja tragédia. É uma tragédia a gestão do Ministério da Educação nos últimos anos. É uma vergonha. A gente não avançou nas agendas mais estruturantes, que é a formação de professores, seleção de professores, toda essa agenda que a gente conversou que a gente falou no começo do nosso papo. A gente
retrocedeu na discussão de financiamento educacional dentro do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não participou da discussão do novo Fundeb, quando participou, atrasou a discussão, não articulou com o Congresso. Felizmente, a gente tem hoje um Congresso muito mais ativo na pauta da educação do que a legislatura anterior, com um monte de gente capacitada para fazer essa discussão, e que está tocando isso muito bem, a discussão do Fundeb, que inclusive tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então isso fez uma diferença muito grande, mas não fosse pelo Congresso, e a gente estaria jogado fora das maiores reformas, das maiores transformações que a gente fez na educação, responsável pela universalização do acesso ao ensino fundamental, que é o Fundeb, naquela época o Fundef, né, lançado pelo governo Fernando Henrique. Então, enfim, isso muito trágico. A forma como foi, as declarações públicas do ministro que criam essa nuvem de fumaça só tornam a pasta, menos respeitada pela população, enfim. As discussões sérias não estão sendo levadas à frente, sabe? Então, eu não consigo ver avanços claros em praticamente nenhuma área, sinceramente. Acho que o apoio aos estados no ensino médio, na reforma do ensino médio, seria super importante o MEC puxar, porque vai ser complexo fazer essa implementação. Está acontecendo de uma forma muito tímida, tinha que ter um apoio muito mais ostensivo, técnico para os estados e municípios implementarem, diálogo com o CONSED e com a Undime, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É um diálogo muito ruim, que não acontece de forma fluida. Então, enfim, eu poderia citar aqui uma série de outras coisas, das menores para as maiores, em que a agenda do MEC avançou muito, muito pouco. É uma pena, realmente é uma pena. O INEP, por exemplo, tem uma equipe muito respeitável, apesar desse problema todo agora do Enem. Eu ouso dizer que acho que o pessoal do INEP queria ter adiado antes, isso provavelmente foi uma coisa que o ministro segurou. A equipe técnica do INEP é muito boa e a equipe toda lá é muito respeitável, mas o que está acontecendo de política pública dentro do MEC é triste de ver. Eu espero que agora, com a secretária de Educação Básica, Ilona, eu não sei falar o sobrenome da Ilona, é muito difícil. Bem que se rasa. A Ilona, ela é uma especialista, eu discordo de visões dela em várias áreas, mas sobre, por exemplo, toda a discussão lá de alfabetização, que ela conhece bem, mas que eu acho que há uma visão que é parecida com a desse governo, um pouco dogmática, mas ela é uma pessoa preparada, que conhece de educação, amiga da Paula Lousano, que é uma baita especialista em currículo e formação de professores, que hoje está morando no Chile. Elas trabalharam juntas em Sobral, ajudaram a Sobral avançar. Então, eu tenho uma expectativa de que talvez a Ilona consiga deixar sua marca e ajudar um pouco a educação no Brasil. Foi, acho que, uma boa notícia. Dentro do que se poderia esperar ali. Mas o ministro não ajuda, né? Daniel, minha esperança na educação do Brasil são os governadores, os secretários estaduais, pessoas que nem você, que está ali no fronte de batalha, com todas as suas dificuldades e uma dificuldade federal que a gente sabe que pesa no dia a dia, mas o trabalho que você está fazendo, tanto como gestor público, como já fez como divulgador científico, divulgador na área de educação, é muito importante para a gente mudar essa página. Eu agradeço você por ter topado essa entrevista. Todo mundo aqui, sigam o Daniel. O Daniel é uma pessoa assim, e leiam o livro, comprem o livro, País Mal Educado, não deixem de lê-lo. E muito obrigado. Boa. Você tem toda a razão, Matheus. Um ótimo ponto. Os governos estaduais estão dando um show, estão dando uma aula de educação. Elas são nossa salvação aí. Secretários de educação de muito boa qualidade espalhados pelo Brasil, fazendo um trabalho muito sério, também nos municípios, mas sobretudo os governadores e o Congresso têm feito um trabalho muito sério. Muito obrigado pelo convite, foi um papo muito bom, gostei de estar aqui conversando contigo. Espero que as pessoas que estão te acompanhando aí leiam o livro. Com certeza gostaram e vou fazer um lobby bastante para eles lerem aqui. Acompanhe a gente aqui no Mercado das Ideias. Amanhã um papo mais descontraído sobre como assistir bons filmes na quarentena com meu amigo Miguel Furlim.
E um spoiler, semana que vem a agenda também está sensacional. Então, espero vocês aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.